Bom, a pergunta, Leandro, que o pessoal faz é sobre a prosperidade judaica. Como explicar a prosperidade judaica, né? E a gente vê aí muitas pessoas vendendo aí na internet livros sobre a prosperidade judaica. Enfim, algumas pessoas ganhando dinheiro para revelar esse segredo. Na verdade, são dois segredos simples que nós vamos revelar aqui de graça, sem querer nada em troca. Bom, a prosperidade dos judeus começa quando os judeus estavam escravizados no Egito. Quando eles saem do Egito, eles vão para o deserto e passam 40 anos no deserto. Ali no deserto, Deus se manifesta e revela a eles os segredos de Deus para com eles, os mistérios de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos, enfim. E ali no deserto, Deus pede a eles que façam um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio deles, não é? E Deus estabeleceu ali um líder, Moisés, e Deus falava com Moisés. Bom, nesse tabernáculo as pessoas reuniam para adorar a Deus, para oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. E exatamente nesta época ali que começa o segredo da prosperidade dos judeus. Bom, esse tabernáculo, ele tinha alguns utensílios que eram usados ali durante os rituais de cultos, né? E logo na entrada, quando você entrava no pátio do tabernáculo, você encontrava um altar de bronze. Mas na verdade esse altar não era totalmente de bronze, ele era feito de madeira e revestido de bronze. Não tinha fundo, então o fundo dele era enchido de terra, preenchido com terra, socava a terra, e ali colocava uma grade que funcionava como uma grelha. E quando eles montaram o altar, quem acendeu aquele fogo? O próprio Deus, né? Algo sobrenatural. Aquele fogo não podia apagar. Aquele fogo queimava dia e noite sem parar, né? Certa vez Moisés questionou a Deus: Deus, mas esse fogo queimando dia e noite não vai derreter o bronze? Não vai queimar a madeira? E Deus garantiu a ele que isso não ia acontecer, porque o que estava acontecendo ali era algo espiritual, né? Bom, e aí começa o primeiro segredo, mas nós temos um outro segredo que nós vamos revelar já no final do vídeo. E o primeiro segredo é o seguinte: quando eles ofereciam sacrifício a Deus, trazia ali o cordeiro ou um bezerro, preparava, colocava ali, né, naquele altar em fogo, né? E aquela oferta, né, era queimada ali. Então, durante o momento que estava sendo queimado, os sacerdotes circulavam, arrodeavam o altar. E eles arrodeavam falando algumas palavras com Deus, que fazia parte do ritual. E as primeiras palavras que eles diziam era: Deus eterno, Deus bendito, né? Salva-nos. A primeira preocupação deles era com salvação. E a segunda palavra que eles diziam, palavra de oração, né? A segunda palavra de oração era: prospera-nos. Então ali no deserto começou o trabalho dos judeus para prosperar. Muitos dos que estavam ali morreram e não alcançaram a prosperidade. Mas hoje a gente vê que os judeus são prósperos, né? Você vê, Israel, ele é do tamanho do menor estado do Brasil. Israel é um grande produtor de azeite de oliva, né? Israel consegue produzir os mantimentos para manter a nação deles, né, os povos deles, e ainda exportar o que produz. Você vê, Israel é um deserto, né? Mas eles são prósperos, né? Então essa é o primeiro segredo, a primeira parte do segredo é isso aí. Eles buscaram a Deus, colocaram Deus em primeiro lugar, pedindo a Deus que os prosperasse. Agora o segundo segredo revelado pelos judeus, o segundo segredo é você ter uma ideia de negócio, uma ideia fixa, e tomar as decisões corretas. Por exemplo, um judeu consegue chegar no Brasil e ele vai assim no centro de uma cidade,
Hoje as grandes dificuldades nossas é encontrar um estacionamento, né? Então eles vão assim, tem um terreno vazio? Tem. Eles alugam o terreno vazio e ali eles montam um estacionamento. Gasta muito pouco, né, para montar um estacionamento. E ali começa a trabalhar e logo essa pessoa tem uma rede de estacionamentos. E com esse estacionamento, o judeu consegue prosperar, entendeu? Porque ele tem uma ideia fixa de negócio e ele toma as atitudes corretas, né? Então veja bem, se você tem uma atitude de negócio e você faz algo que a gente chama de PDCA, né? O que é um PDCA? Você vai planejar, é o P. O D, você vai desenvolver o plano. A letra C, você vai fazer cálculos. Quanto eu pago, quanto eu posso vender. E a letra A é ação, né? Você agir de acordo com aquilo que você planejou. Então, os dois segredos são esses. Primeiro, colocar a Deus em primeiro lugar. Segundo, ter uma ideia fixa de negócio e tomar as atitudes corretas, né? Fazer o que a gente chama, eu repito aqui, o PDCA, que é planejar, calcular, né? Planejar, desenvolver o plano, calcular e agir. E colocando Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo.